Boa noite, gente. Firmeza? Animados para hoje? Rapaz, o desafio aqui é grande, viu? Tá falando que é alto nível. Parabéns para a CDL pela entrega, pelo evento. E agora a gente vai ter que manter no alto nível também, né? Aqui, com certeza, vocês vão ter 2 conteúdos muito bons essa noite. Pessoal, por que a gente vai falar de inovação hoje? Essa é a grande temática do dia. E eu acredito que vocês já fazem isso no dia a dia. A galera só não percebe, só não tem uma visão estruturada nem para isso. Primeiro de tudo, Revolução Industrial vocês conhecem, né? Quem não conhece? Conhece? Sim. Ciclo de inovação é uma coisa diferente. Ciclo de inovação, galera, é o porquê que as coisas estão tão rápidas hoje. E acreditem, nós temos um ciclo de inovação estruturado desde 1785, que é quando surgem as primeiras inovações. Todo mundo aqui está usando roupa. Por mais engraçado que pareça, roupa, gente, não era um bem comum. Muita gente não tinha roupa poucos anos atrás. Você pega 300, 400 anos, eram farrapos. Você tinha resto de tecido, resto de alguma coisa para você poder utilizar no corpo. E a partir da máquina têxtil, do TA, você conseguiu ter roupa. E o que é interessante da tecnologia? Ela se combina. Não é linear o crescimento da tecnologia. Conforme os ciclos vão acontecendo, uma tecnologia vai se somando à outra. E o que é mais interessante de tudo, o ciclo ele vai ficando muito mais rápido ao longo do tempo. Pessoal, 250 anos é muito tempo? Pra gente, sim. Mas e para a história da humanidade? É muito tempo? É isso aqui que aconteceu, gente, em 250 anos. Aqui um resumo para vocês, ó. Tudo isso é extremamente recente dentro da nossa vida. E com certeza vocês vão ver outros tipos de impacto, outros tipos de entrega ao longo do tempo. Eu quero trazer para vocês essa informação. Todo mundo tem smartphone, gente? É útil? Ajuda vocês? Quebra o galho? Tem gente que nem usa computador mais, né? Só usa o smartphone. O smartphone está ótimo porque você bota ele para rodar. A lei de Moore, ela trabalha muito em cima dos processamentos, né? Então, toda a parte de processadores, de 2 em 2 anos, elas dobram de força. Você tem 2 vezes mais força com os seus processadores, tá? E aí, gente, a gente tem um outro carinha que vocês viram ali no 6º ciclo, a gente está na 6ª onda de inovação, que tem mais força a nível de evolução do que o processador. É esse cara aqui, ó. O que é que isso quer dizer? Meu processador dobrou de força, minha inteligência artificial dobrou 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes. E o processador dobrou 2. Isso é real? Faz sentido o que eu estou falando? Melhor a gente trazer a prática, né? Decomposer. Isso aqui é bem bacana. O que é um decomposer? A gente pega vídeos, movimentos e a gente consegue extrair desse vídeo determinado tipo de comportamento, né? Frame visual, linearidade, e a gente replica. Esse daqui é o primeiro decomposer da Meta, que a gente testa, a gente treina sempre antes para poder dar uma olhada. Vocês estão vendo que os bonecos estão meio mal aí, né? Um está tendo AVC, o outro está se tremendo todo ali, então é difícil você trabalhar em cima disso. Mas toda inovação ela nasce de uma maneira extremamente deficitária. Ela não nasce pronta. As primeiras inovações são assim. Isso aqui é o final de 2023. Eu posso para o início de 2024? Melhorou? Vocês conhecem esses caras? Está mais fidedigno, está mais humanizado, ficou mais próximo. Está mais interessante agora, né? Eu posso ir, gente, para o final de 2024? Posso trazer um render para vocês que a gente fez? E agora? Tá interessante? Dá para falar que é IA, gente? Você está passando de relance, você está vendo a TV, você olha. E aí? Como é que fica? Tá mais fidedigno, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente está olhando a composição corporal, mas eu quero dar um close no rosto. O rosto, gente, é onde a gente tem muitos detalhes a nível de corpo. E é por isso que a gente tem que trazer um close mais fidedigno só para vocês olharem. E aí? O Decomposer serve para isso. Eu posso pegar a estatura de vocês, clonar e colocar vocês para fazerem coisas que vocês não fizeram. Gente que é tímida vai falar muito bem, pessoas que
não tem desenvoltura, querem fazer um filme, querem fazer alguma outra coisa. Esse é o Decomposer. E aí, tá interessante? Vamos para o meio desse ano. Vamos falar de junho e maio de 2025, tá? Todo mundo aqui tá usando o Vue 3? O Vue 3 ele foi uma quebra de paradigma muito grande. Por quê? Olha que bacana. Eu tenho agora uma coisa interessantíssima. Por mais que eu tenha uma linearidade estruturada com relação à minha geração de inteligência artificial, né? Tá bem detalhada. Eu não tinha um rosto falando. Eu não tinha um rosto mexendo. Por quê? Microexpressão, músculo, intensidade de fala. E agora a gente já consegue pegar o conjunto inteiro da obra. Isso, pessoal, em 2 anos. Vocês viram de onde a gente saiu para onde a gente está hoje, né? Faz sentido multiplicar 16 vezes? Vai vir mais coisa, tá? Vai vir mais coisa por aí. Quem acompanha a mudança? Aposto que vocês sabem, gente. Quais foram as 3... Vamos lá, nos últimos 2 dias, as 3 maiores lançamentos que a gente teve na parte de tecnologia, os 3 maiores lançamentos que a gente teve na parte de inovação. O que aconteceu no mundo, gente, nesses últimos 2 dias? É muita mensagem, né, galera? É tenso mesmo. Essa é a parte mais complexa. Nós não temos como receber toda essa quantidade de informação. É difícil, é complexo você pegar qualquer tipo de intensidade de conteúdo e você assimilar. Por isso que a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada foco. Porque ficou muito fácil se perder. Ficou muito fácil você desviar a atenção. Então, pessoal, eu sou engenheiro de formação, sou empresário, empreendo a partir de 2020. Depois eu falo um pouquinho da história da gente como um todo. Mas eu sempre falo para as pessoas, o que me fez crescer foi ser associativista e sempre ter um braço para os outros. Eu acredito que quem se associa, quem trabalha de galera, quem trabalha em rede, em conjunto, consegue vencer. E a gente atua tanto no Brasil quanto fora. Mês que vem já vou estar fora, vou estar lá na nossa unidade da Inglaterra. E é bom porque a gente acaba conhecendo vários ecossistemas, várias estratégias novas. E pessoal, o Brasil não deve nada a ninguém, tá? Eu tenho que falar isso para vocês. A gente é muito mais desenrolado do que os europeus, muito mais desenrolado que os americanos. A gente nasce resolvendo perrengue. Então o cara que está no conforto, ele não tem chance nenhuma com a gente. Pensem nisso. Inovação não é somente para a cidade que vocês moram. Você pode exportar a inovação, tá? Esse gráfico é muito interessante. Isso aqui que acontece. Você se lembra do ciclo de inovação que eu falei? A tecnologia é uma análise combinatória. Ela não é linear, ela é uma multiplicação de combinações. Então você tem a tecnologia que ela começa de maneira mais incipiente, mais linear, mas em determinado momento ela começa a ultrapassar nossa capacidade de adaptação. A adaptabilidade, gente, do ser humano, ela é limitada. E eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem aqui foi treinado para ser adaptável? Quem recebeu um treinamento aqui? Cara, como é que eu treino adaptabilidade? Como é que eu treino adaptação? Na verdade, dentro das nossas cabeças existe uma coisa chamada resistência. Você foi treinado para você manter o padrão. Para você fazer mais do mesmo. Para você fazer exatamente aquilo que é linear. Então, por naturalidade, a gente tem uma dificuldade gigante de fazer mudanças maiores. Quando a gente vai falar de inovação, são perguntas que precisam ser feitas dentro dos seus negócios. Primeiro, quais são os seus diferenciais? Por que você é um negócio de fato muito bom? Por que você de fato é um negócio que vale a pena ter atenção? Outra coisa importante, quando a gente vai trabalhar de maneira coletiva, o meu problema é só meu? Eu tenho problemas que são só meus, gente? Vocês acham isso mesmo? Que o problema que vocês têm é só de vocês? Aqui tem problema de mão de obra, galera? Quando foi que a gente se juntou para falar sobre isso? Que a gente coletivamente montou um plano para poder resolver isso? Eu não conheço empresa que cresce sem gente. É muito difícil você ter uma empresa. Ela pode crescer otimizada, você pode ser muito bom, utilizar a tecnologia a seu favor, mas você vai precisar de outras pessoas, e de preferência melhores que você. A gente vai falar sobre isso também. E por fim, galera, em inovação, a gente não aceita medíocre. Por quê? Se você não tem uma ambição de querer ser melhor, se você, aqui tá bom, empatei, tá ótimo, estabilizou. Cara, você não é para inovação.
Empreender é fácil, pessoal? É tranquilo? Dá vontade de desistir, né? Você às vezes se pergunta por que eu estou fazendo isso, velho? Toda hora essa pergunta vem para a cabeça das pessoas. Mas, se você vai empreender em inovação, você precisa ser melhor ainda. Por quê? Você está vendendo o mercado do futuro. Se você vender, se você ampliar sua empresa no tradicional edifício, imagine no mercado que ainda nem existiu. Confuso isso, né? Mas são as regras do jogo. Não é fácil você empreender e muito menos ainda empreender em inovação. Fazer um projeto diferente. E é por isso que a gente vai trazer algumas discussões. Quem conhece essa logomarca? Tô vendo que nem tanta gente, né? Vou fazer uma outra pergunta. Quem conhece Intel? Processadores Intel? Melhorou? Começa. Aí sim, abriu o computador, né? i3, tem lá um i5, um i7, né? Alguma coisa assim. Legal. Pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a NVIDIA. A NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo. Ela vale aí mais ou menos 2 Brasils, tá? Você pega o Brasil inteiro, você pega o nosso PIB, você dobra o nosso PIB e você tem o valor de mercado da NVIDIA. E é uma empresa, gente, de 93. É uma empresa de 1993. E ela está liderando hoje toda a parte de infraestrutura, chipsets e afins. Eu falei até com o Cleiton, vou ver se eu trago para cá depois o Daniel Reis. O Daniel Reis é o único cara que está no conselho da NVIDIA e é brasileiro. Para você ver como a gente é forte, como o Brasil ele tem força de inovação, tem força de criatividade. Então, pessoal, esse é o mercado que a gente está hoje. Empresas com tempo de existência muito curto, mas que conseguem crescer absurdamente, tá? E uma crítica, pessoal, à moda também, que eu também sou contra isso. Eu sei que a gente tem visto papo sobre inteligência artificial pra caramba. Cara, a estratégia, a governança, o que deve ser feito vale mais do que IA solta. Não caiam na moda. Não caiam na linha de vocês quererem utilizar um determinado sistema, uma determinada automação, uma determinada linguagem de máquina, sem vocês terem as estratégias e sem o seu negócio estar preparado para isso. Existem passos prévios para serem colocados, tá? E aqui eu classifico as empresas e pessoas também. São 4 quadrantes. O primeiro é o pior de todos. Eu não recomendo que muitas pessoas estejam no primeiro lugar. Sabe por quê? Quando você está no primeiro, você não tem referência. As pessoas que criam mudanças, as organizações que criam mudança, elas estão errando muito. Elas estão aprendendo muito, mas é desgastante. Você precisa de capital, você precisa de fôlego. Não é fácil você criar algo inteiramente novo e você conseguir ter sucesso. Então você está no top 1 é muito difícil, é árduo. Mas qual é a grande vantagem? Você sempre pode estar no vácuo. Ali é a melhor posição de todas. Você viu que saiu a novidade e você já está acompanhando. Você já está testando, você já está assimilando, você já está vendo se faz sentido ou não. Quem é muito bom no segundo lugar? A China. A gente estava em Xangai, eu estava falando com o pessoal, a gente estava em Xangai esse ano. E o legal do chinês é que ele é muito honesto também, é um cara muito, assim, sincero. Cara, a gente é péssimo para criar. Agora, faça primeiro, veja se eu não copio e deixo melhor do que você fez. É uma estratégia ruim, gente? Não. Qual é o problema aqui? Eu estar no terceiro ou no quarto quadrante. Por quê? Eu começo a virar consequência. Você sai de uma zona de domínio e você começa a ser empurrado, fatiado, estruturado, porque você virou um commodity. Tanto faz você contra outra empresa. Então isso é importante para a gente poder colocar dentro das estruturações de negócio. E aqui, pessoal, tem algumas empresas, tá? Não peguei todas, a gente... de novo, a gente gosta de pegar tanto empresas tradicionais e dar um boom nelas, né? Fazer elas crescerem pra caramba, quanto construir coisas que não existem. Porque tem muito problema, gente, que acreditem se quiser, a gente acaba convivendo com eles, mas porque não tem solução ainda. Mas tem bons problemas que podem virar muito bons negócios. Você concorda comigo? Ótimo. O pessoal falou sobre isso, né? 51 vezes de multiplicação. Eu tenho que agradecer muito ao Sebrae por esse tipo de apoio. Por quê? Primeiro que a gente é criado do Sebrae. Quando eu comecei a empreender, eu procurei também a casa, né? Pegar algumas instruções básicas, que é importante. E segundo, que todas as nossas empresas, sem exceção, quando elas estão começando, eu sempre falo, cara, conheça a galera do Sebrae, conheça o pessoal ali que
vai dar um norte. Ainda mais para quem começa verde, quem começa ainda precisando de um empurrãozinho. E 51 vezes, gente, é isso aqui, ó. Todo mundo sabe o que é valuation, né? Valor de mercado da empresa. Todo mundo sabe que empresa é patrimônio? Alguém aqui tem dúvida disso, gente? Empresa é patrimônio, galera. Não me entendam mal. É ilíquido, mas é patrimônio. A empresa tem valor de mercado. Alguém pode chegar e comprar a sua empresa, comprar suas cotas, ou parte delas. O valuation é o seguinte, é como que você avalia um determinado valor de mercado para aquela empresa. E a gente fez uma startup nossa sair desse valor de menos de $500 mil para 25 milhões em um ano. E a gente foi premiado pelo Sebrae Nacional por conta disso, né? A gente acabou até sendo capa do Startup Nordeste, que foi um programa que a gente também pegou, né? Ajudou a gente pra caramba. Mas o que é essa empresa? Olha que legal. Todo mundo aqui viu na pandemia que os esportes de areia cresceram. Vocês viram muita quadra aparecendo, acredito, né? Tudo que era de ar livre, esporte aberto, teve crescimento. O que é que a gente percebia, né? Que basicamente a galera que estava dentro das quadras ficava com o telefone assim. Para pegar um lance, para a galera postar e tudo mais. E o que é que a gente construiu? Um sistema, que eu tenho câmeras inteligentes, que a partir de agora você pode apertar um botão, eu vou no passado, pego o seu replay e entrego para você em Full HD. Pronto para você poder compartilhar para as pessoas. Ah, mas eu tenho um filho, cara, eu vou viajar. Você pode ver também a transmissão, você quer fazer uma transmissão ao vivo daquela quadra? Pois é, essa empresa ela começou em 2022, ali para 21, 22, e ela, gente, cresceu absurdamente. Hoje a gente tem Léo Santana, Natália Gittler, que era campeã mundial de futebol, Neymar contratou a gente para poder colocar na casa dele. E vão por mim, gente, essa empresa, por mais simples que pareça o produto, a gente hoje está com faturamento médio anual de mais ou menos 28 milhões, tá? A empresa começou com mais ou menos 400 mil reais, que a gente inclusive investiu. Esse é o mundo que a gente está hoje. Então, olha os clientes que você pode pegar com uma solução inovadora, com algo que é diferente. E eu gosto muito também de falar sobre isso. Não pode ser tecnologia sozinha. Vitor, que é o CEO da Gravaê, ele precisou de treinamento. A gente também avalia o sócio. Eu tenho que fazer com que a pessoa já chegue estruturada. Você sabe como é que é o desempenho de uma empresa? Você sabe o que é que faz uma empresa crescer? Você sabe quais são as métricas que devem ser avaliadas? Eu tenho um produto muito bom, mas se eu não tiver gestão, se eu não tiver estratégia, já era. Não vai para frente. E Vitor hoje se transformou esse cara. Ele já sabe todos os indicadores que tem de empresa. A gente conseguiu em 90 dias fechar a rodada de 5% da empresa por 1,5 milhão. Em 3 meses, gente, a gente abriu rodada de investimento, tupiu. Porque a gente sabe avaliar o que importa. Então isso faz parte de uma estratégia boa de empresa. E aí vem uma coisa legal. Aqui lá em Salvador a gente está fazendo uma análise inteligente das quadras. A gente agora com visão computacional, que é IA aplicada a câmeras, eu sei quem está na quadra, qual esporte jogado, quantos homens e mulheres tem na quadra, qual tempo de permanência. Imagine que a quadra, que antes era um elemento passivo, agora ele virou um grande ativo de dados. Eu começo através de uma quadra a gerar inteligência. Eu sei tudo sobre as quadras da cidade. E é por isso que a gente conseguiu fazer um contrato de 100 milhões. Qual é a empresa, gente, de 2 anos que fecha um contrato de 100 milhões? Não tem. E sabe qual a vantagem de inovação? Não tem concorrente. Quem bota o preço é você. Não tem comparação. Pois é. E aí a resenha, ó. As pessoas querem fazer inovação muitas vezes dentro da caixa, na própria empresa, marcam um horário, vou marcar um horário para inovar. Cara, inovação de verdade acontece muitas vezes no barzinho, uma conversa informal, uma conversa que você está falando dos seus problemas, uma conversa que outra pessoa começa a discutir com você. Então, o Gravaê, para vocês terem noção, nasceu de uma noite de pizza e a gente faz isso basicamente de maneira cíclica para poder conversar sobre a empresa. Né? E assim, Vitor chegou para mim com um conceito. Pô, cara, você que já está com a empresa grande, não tem como a gente fazer um negócio legal não? Você investe na minha ideia? Claro. Eu acho que dá para fazer um modelo de negócio bacana. Mudou bastante desde o início. Que nenhum negócio, ele é planejado e é seguido fielmente. Então, alguém aqui conhece, vocês sabem disso, né, gente? Vocês planejam, o Deus faz o quê? Dá risada de vocês, aí ele faz outra direção para a empresa. Mas eu tenho que ser adaptável, eu tenho que ter um norte, pelo menos para poder fazer as coisas darem certo, tá? Isso é importante. Então, isso daqui, gente, é o ambiente mais propício que tem de inovação.
é quando você está desarmado, de preferência comendo, de preferência com outras pessoas de valor ao seu redor, para você poder discutir sobre estratégias e possibilidades. Outra coisa importante, essa aqui também é bacana, foi construído por um jovem que hoje está com 22 anos, mas ele na época tinha 20 anos. Quem aqui já marcou com um profissional de saúde um determinado horário e o cara atrasou? Pô, tá crítico assim, gente? Que é isso? Meu Deus do céu. Pois é, olha que bacana. Isso daqui, gente, é uma outra startup, feita por um jovem de interior. A gente percebeu que atendimento era o pior problema a nível, tanto público quanto privado, do Brasil. Atendimento em saúde, gente, é uma área crítica. Difícil de lidar. Olha o poder de inovação. Por que as pessoas ainda se atrasam? Por que a gente ainda tem que lidar com profissionais de saúde que não respeitam o nosso tempo? O nosso recurso mais caro não é dinheiro, é tempo. Gente, tempo, se for bem investido, você faz o que você quiser. A questão é que a gente não sabe lidar com o tempo, né? Até porque é uma moeda não reembolsável. Você usou, ele não volta. Isso daqui, gente, consolida todos os profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, físio, médicos, o que vocês imaginarem dentro da estrutura de saúde, eu consigo delimitar qual é o tamanho da consulta, né? É 30, 40, 1 hora, 2 horas, e a partir disso eu vinculo com o WhatsApp oficial daquela determinada clínica ou hospital, seja ele público ou privado. Você agora consegue fazer marcação instantânea, você já sabe qual é o horário da pessoa e o melhor de tudo, isso pode ser integrado à folha de pagamento. Se a pessoa atrasar, eu começo a dar desconto na folha. Adivinha o que aconteceu? Regularizou. Ninguém atrasou mais. Isso tem valor, gente? Você já imaginou zerar a fila de hospital, zerar a fila da parte de saúde? É possível. Outra coisa legal, quem é que gosta de pagar imposto? Imposto é bacana. Isso daqui é um problema, gente, que nasce na prefeitura lá de Vitória da Conquista, porque ela estava chegando num endividamento muito grande, né? Um endividamento enorme. E aí a gente tinha que dar um help, né? Nunca ligam pra gente tomar sorvete, é sempre para poder apagar o incêndio. O que acontece? Além do endividamento, que a gente percebeu que tinha uma dívida de quase 1 bilhão, a gente fez uma limpeza de dados, percebemos que os dados estavam errados, e a partir disso, olha que interessante, muitas pessoas não pagavam o IPTU porque não sabiam uma coisa chamada número de inscrição de imóvel. E eu tenho certeza que ninguém aqui lembra desse número. Primeira coisa que eu tenho que fazer, limpar a base de dados e eu vou cobrar das pessoas que devem. Olha como o poder do dado é interessante. 60% da dívida, que aí depois, né, da gente fazer a limpeza ficou em mais ou menos uns 640, 680 milhões de reais, estava concentrada em 2% dos devedores. A prefeitura estava, vou fazer uma força-tarefa, vou cobrar todo mundo. Eu falei, cara, 60% está em 2%. Você vai em quem? É melhor você ir nessa galera que tem uma dívida maior, negociar e afins? Pois é, uma estratégia dessa a gente conseguiu colocar 22 milhões de volta em caixa. E agora, se eu pegar o CPF, o CNPJ do titular do imóvel e eu vincular ao número de inscrição, você agora com o CPF ou com o CNPJ conseguir tirar a sua segunda via, não ajuda? Bem melhor, né? E se você pagar com antecedência, eu te der 15% de desconto, fica melhor ainda? Pronto. E agora bota isso no WhatsApp, cara. Integra isso no WhatsApp para a galera poder pedir direto. A gente aumentou absurdamente a arrecadação municipal, matou um monte de custo, carnê impresso, gente, carnê de IPTU, gente. Por que as coisas são impressas ainda? Eu entendo que tem gente que tem dificuldade, as pessoas têm que pedir a segunda via impressa, mas não é todo mundo. Isso daqui é uma solução que nasce de um problema e vira um negócio imenso, para falar a verdade. Outro que é bacana, aí, câmeras inteligentes. Isso aqui é visão computacional, gente, aplicada. Hoje, em indústrias, fábricas, fazendas, a gente consegue utilizar a câmera para ver qualquer coisa. Seja a linha de produção, seja controlar colaboradores, permitir se observar se pessoas estão no lugar certo, se gente que não tem um credenciamento, não tem um treinamento, está usando a máquina correta. Tudo isso você pode fazer com câmeras. Até dentro de uma vitrine. Qual é o mapa de calor da sua loja? Onde que as pessoas mais ficam? Qual o melhor lugar para colocar um determinado produto? Eu tenho que usar dados para isso. Gente, dado é tudo. Você sai da dúvida e vai para a certeza. Isso é muito importante. Esse daqui é muito bacana. Vocês gostam de viajar, gente? Vocês gostam de turismo? Já pegaram fila, gente, em ambiente turístico? Foi massa pegar uma fila, aquela fila gigantesca que você fica lá 2, 3 horas? A Janô, gente, é uma startup que ela serve tanto para o público quanto para o privado e a gente consegue vender ingresso com antecedência. Você marcou o horário, reservou, você literalmente passa adiante da fila e você entra. A prioridade é sua, você reservou o horário.
Você não chegou como demanda esporádica. E olha que legal, a gente começa a entregar inteligência sobre como que aquele atrativo funciona. E esse projeto, gente, eu vou dar um spoiler para vocês, ele fez uma retroalimentação bacana mais na frente, tá? Aqui é Paloma. Paloma, gente, ela tá com alunos. Alunos está sendo lançado daqui a mais ou menos uns 15 ou 21 dias. E ela conseguiu construir uma plataforma para poder trabalhar em cima de currículo dos jovens. Pegar jovens e colocar no mercado de trabalho. Pegar jovens e colocar em intercâmbio, para que eles possam ter visões, vivências internacionais. E é de jovem para jovem. Só tem uma função, alunos, é pegar a galera que está ali na base, no início, e dar direcionamento de mercado, e por outros jovens. A gente fez uma força de trabalho gigante em Conquista, a nível de empregabilidade. Eu falei para ela, você está virando uma plataforma de RH já. Você está fazendo jovens desenrolados e as pessoas querem isso dentro dos ambientes. Ganhou o prêmio LED, levou 200 mil para casa, venceu, né, a final da Globo. Então também é uma boa solução. Está fazendo agora a versão final, né? Já passou da versão de teste, vai entrar em abertura de mercado. Essa aqui é muito massa também. Quem gosta de obra? Que cara é essa, gente? Pelo amor de Deus, ele está tendo algum problema aqui de obra? Tá difícil pedreiro, gente, tá difícil? Pintor, marceneiro, serralheiro, essas coisas. Andréa, gente, que é a líder desse projeto, ela tem 18 anos no mercado de civil e ela faz uma única coisa, formar pedreiro. Pedreiros empreendedores, um pedreiro que vai te atender bem, não vai te enrolar, vai te dar um orçamento justo, vai fazer entrega no prazo e a partir disso ele pode pegar múltiplas obras. Você pagaria um pouquinho a mais para ter um profissional qualificado? Que não te desse cano, que não te desse problema? Pois é, depois da capacitação, vai para o marketplace e você seleciona um profissional. A gente convive com a dor, pessoal. A gente gosta de viver com o problema, mas a gente nunca quer pensar na solução, porque dá trabalho. Só que vocês lembram do que eu falei de inovação, né? Medíocre fica em inovação, gente? Resiste? Não. Não é um mercado fácil de você entrar. E esse daqui também é muito bacana. Saiu de um empreendedor do comércio, Léo, que vende Iron Bag. Ele é um cara que vende mochilas, vende bags para a parte de academias. Ele tinha uma dificuldade gigante de gerir o time comercial dele. O time comercial de Léo são 40 e tantas pessoas, são 48 ou 50 e poucas. É difícil de você mensurar, gente, um time comercial desse tamanho. Fora afiliado, influencer, entre outras coisas que ele utiliza para poder também fazer a venda do produto dele. O que é que a gente construiu? Uma plataforma simples, direta, você aprende ela em 3 minutos, que pode automatizar suas vendas voltadas para o time comercial. Você cadastra a pessoa, ela vendeu, já tem um pagamento split, a comissão já cai na conta da pessoa e o restante é seu. Você não precisa fazer mais nada. E você gerencia em tempo real como é que está o desempenho dos vendedores. Ele pagava a comissão na mão, gente. Imagine, além da galera de dentro da empresa, você ainda tem a galera de fora da empresa. Aí você tem que parar um a um, olhar, gerar métrica, vai para Excel. Cara, é perda de tempo, é perda de recurso valioso. Não pode ser assim. E aqui é uma coisa muito bacana do G20. Você se lembra da Janot, né, que eu falei de turismo agora? Você consegue fazer turismo inteligente? O G20, no ano passado, ele trabalhou muito com isso. Converse, confie e negocie. Faça negócio. A pasta de inovação e investimentos do G20 é um dos melhores capítulos que tem, porque ali é business. É país negociando com o outro. O que é que você tem de produto? O que é que você tem de startup? O que é que você tem de solução para mim? Então imagine, todas as delegações querendo fazer trocas. E adivinha quem estava lá, velho? Farhad. Farhad, gente, é o príncipe da Arábia Saudita. É um dos caras que tem não somente muita grana, mas é o head de inovação do G20. Ele é o cara que comanda a parte de inovação do capítulo geral. A gente está falando de turismo inteligente, que é uma pauta que a gente trabalha muito. Dados voltados para turismo, hotelaria, gastronomia, atrativos e afins. E aí, a partir desse momento, ele falou, cara, preciso de uma solução dessa dentro da Arábia Saudita. Chamamos o time para poder conversar. A Erhuda, né, que tá aí, ela é a CEO do Banco Nacional da Arábia Saudita, a financiadora do projeto. E aí ela foi trazer para a gente as instruções. O que é que a gente tem hoje? Simplesmente o maior portal de turismo do mundo, que é o da Arábia Saudita, o mais estruturado de todos, está sob nossa gestão. Qual a vantagem de tecnologia? Qual a vantagem de inovação? Você não tem limite, cara. Você não tem contenção. Simplesmente você pode exportar a inovação. Você pode tranquilamente atravessar a tecnologia para você colocar isso para fora.
E a gente hoje gerencia todos os dados de turismo do país também. Pessoal, só para vocês entenderem por que vale a pena trabalhar em cima de inovação. Não estou falando que o negócio tradicional é ruim, mas essa é a média nacional. O tradicional, galera, a gente tem um custo de esforço totalmente proporcional ao tamanho do negócio. Se você vai abrir uma filial, se você vai crescer, se você vai comprar um novo terreno, se você vai fazer uma nova obra, todos os custos acompanham a sua expansão, tá? Então, eu tenho ali uma expansão que ela é custosa, ela é linear, mais ou menos, né? Ali semi-amortizada, mas ela vai acompanhando o meu valor total do negócio. E aí, entra o investimento alto e a parte do EBITDA, que muita gente nem sabe o que é isso. Qual é o resultado final que minha empresa dá em números absolutos, em percentuais absolutos? 2 a 8%. Uma empresa boa para você comprar, se alguém quiser vender empresa, é a empresa que tem um EBITDA de 10, 11, 12%. Uma empresa muito boa para você poder vender. Se ela tiver com um processo redondo, tudo estruturadinho, vale a pena colocar. Tem que ser uma empresa boa para isso. E quando a gente vai para o escalável, a gente entra nisso aqui, ó. No início é caro, mas sabe qual é a vantagem? Depois é muito mais marketing comercial e você tem ali o time de retaguarda cuidando do produto. O crescimento ele é muito mais exponencial do que o tradicional. Então você consegue alavancar mais fácil a operação da empresa. E olha que legal, gente, dentro dessa parte de expansão, né? Para você expandir, é só você ter um aliado. Você tem um parceiro, já foi. Louco isso, né? O custo de operação, muitas vezes, ele é bem menor para você poder entrar em determinados mercados. E aqui vem a parte mais legal. O LL, gente, o EBITDA, quando a gente vai trabalhar em cima do lucro líquido, pelo menos do nosso menor EBITDA é 17%. Agrava aí que vocês viram que aquele é uma anomalia. Aquilo ali não é normal, tá, gente? 51 vezes em um ano, eu falo que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir de novo esse tipo de resultado. Ela tem 38% de lucro líquido. O que é que isso quer dizer? Basicamente, a cada ano sobram 8 milhões para a gente decidir o que a gente vai fazer. E ano que vem vai sobrar 12. E depois vai sobrar 17. Livre. Porque eu já paguei todo mundo, paguei sistema, paguei operação. E o que é que a gente faz com esse dinheiro? Reinveste. Vocês acharam que eu ia trocar de carro, né? Não vai fazer isso. O investidor inteligente, ele sempre vai pegar dinheiro e vai reaplicar em outras coisas que são muito boas. Então, se o negócio é um patrimônio e você consegue ter margem alta, você tem agora capital para poder fazer novas operações. Por isso que é importante que o seu patrimônio ele consiga te dar um retorno equivalente para você poder fazer reinvestimentos. Inovação é só digital, gente? É só digital? Para inovar é só no mercado digital? Não, né? Vou trazer uma coisa legal. Vocês gostam disso aqui, gente? O que é isso aqui? Doce de leite. Essa receita é interessantíssima, porque ela foi uma falha. Quando a Belmonte contratou a gente, ela estava entrando em RJ, recuperação judicial. Velho, eu não sei o que fazer. Olha a mentalidade dos caras. Vou fazer um doce péssimo, que parece rapadura, vou usar os piores ingredientes e vou botar isso para vender. Porque eu quero competir com o mercado, eu quero vender em volume. Galera, primeira regra, você não pode ter um produto ruim. É a coisa que eu mais abomino, é alguém tentando vender um produto ruim, cara. Isso é podre, isso é péssimo. Você só vende uma vez e você não se queima. O que é a primeira coisa que a gente teve que trabalhar? O produto. Vamos mudar isso aqui, velho? Bora fazer um doce melhor? Vamos trocar os ingredientes? Vamos mexer nas fórmulas? E na receita 27, que a gente trocou a barra pequena para uma barra de 50 gramas, a gente teve um blackout, teve um problema na fábrica. A gente ia cristalizar a barra toda para vender. Só que ela cristalizou em parte a barra. E a gente comeu, né? Não vai jogar fora. Ficou perfeito. O que é que a gente faz agora? Pegamos o telefone, vamos ligar para os principais donos de atacado e vamos botar isso aqui para vender. A fábrica sai de 60 caixas para 3.800 caixas de venda mês. Vem a Ouro de Minas e compra a empresa. Era uma empresa em RJ, galera. É uma boa inovação? Você compraria um doce desse? Vamos lá, esse doce é mais caro ou mais barato do que o doce comum? Mas você compraria? Qualidade tem mercado, não esqueçam disso. Qualidade sempre vai ter mercado. Produtos bons vão ter um bom mercado para isso. E aqui, vocês gostam? Quem aqui já fez a Rota do Queijo? Foi lá em Minas, Capitólio, São Roque.
Foi o melhor contrato de minha vida, velho. Pediram pra gente organizar o campeonato de pão de queijo. Que é isso, meu irmão? Simples. 68 expositores, muitos deles microprodutores, que vão fazer um pão de queijo para poder vender, para poder mostrar a força do queijo mineiro. E eu adoro um pão de queijo, tipo assim, né? Minha digníssima é de Minas. Eu morei em Viçosa por 4 anos, então daí você já sabe, né? Fiquei viciado em pão de queijo e doce de leite. Esse foi o campeão. Um pão de queijo que é marmorizado com carne seca e o requeijão é feito do dia na fazenda do proprietário. Aí você coloca para assar e é só se deliciar. Quem tava no evento? Rogério, um dos donos do Mineirão. Um dos maiores mercados de Minas. Ele come e fala, meu irmão, você faz 10 mil pacotes disso aí para mim? É o pequeno produtor. Pô, irmão, eu sou um pequeno produtor. Não tem como fazer. Não, fique tranquilo, a gente investe na sua empresa e você vai fazer uma produção dessa pra gente, pode ser? É jogo, galera? Você tem que mostrar a inovação, não é só você fazer inovação. O público tem que experimentar. E as pessoas têm que falar que é muito bom, não é você que fala que é muito bom. É o mercado que valida se sua solução é realmente boa. Então são casos tradicionais, mas que são completamente fora da curva. E eu trago isso porque não é só startup que dá certo, gente, no mercado de inovação. Elas, claro, têm uma vantagem muito grande no seu modelo de negócio. Mas todo tradicional pode sair da curva. Tem poder para poder fazer algo muito bom, algo de altíssimo nível, tá? E aqui é um pouquinho da gente. Nós somos bebês, galera. A gente é muito novo. A gente tem 5 anos de idade. Tem espaço nesse mercado? Vocês acham que o mercado de inovação não tem espaço ainda? Podem fazer 1000 empresas igual a nossa. Vai sobrar mercado ainda. Ninguém fala desse tópico, ninguém aborda inovação com orientação de mercado, com ROI, com retorno de investimento, com competitividade. Então dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E aqui com certeza tem oportunidade. Se vocês têm problemas e vocês estão convivendo com eles, tem grandes oportunidades aqui na mesa para vocês trabalharem, tá? E essa daqui é a melhor parte da inovação. Essa é a nossa média de trabalho. A gente está 46 colaboradores na matriz, todos, em média, trabalham 4 horas por dia. Por quê, Matheus? Que maluquice é essa? Não tem burocracia a empresa, tá tudo automatizado. Não tem papelada, não tem esse negócio de você, vou fazer ali um trabalho. Não tem, cara. Não precisa disso. O foco é no cliente. Quem precisa receber as entregas é o cliente. O cliente tem que ser o centro de qualquer coisa que a gente faz. Qualquer hora que eu não aporto no meu cliente, é uma hora que eu estou gastando à toa. E lembre-se, viu, gente, quando você está estudando, quando você está se capacitando, você está sim entregando horas para o seu cliente. Você está melhorando o seu produto. Não achem que você se classificar, que você ganhar intelecto, que você estudar, você gerar inteligência é algo ruim. Pelo contrário. Mas você só consegue fazer isso com tempo. A coisa que eu mais abomino se chama empresário tarefeiro. Cara, bora fazer isso aqui, não tenho tempo. Ô, cara, não tenho tempo não. Ô, velho, eu corre. Pô, que desespero é esse, velho? A gente tem tudo, né, galera? Tem água encanada, tem carro, tem eletricidade, tem saneamento, tem um Wi-Fi em casa. É a época mais próspera da humanidade, mas você não tem tempo. O que é que eu falei no início? Foco, prioridade. Limpa a mesa para trabalhar. Não dá para trabalhar em mesa bagunçada. Não dá para você saber o que você tem que fazer se você tem esse caos dentro da organização ou da vida pessoal. Tem que ter clareza, paz de espírito para você construir as coisas certas. Isso é importante. Se lembra o que eu falei? Quem é mais famoso? Intel, né, gente? Todo mundo concorda. Vocês precisam entender que muitas vezes a inovação passa pela nossa mão e a gente nega. A Intel foi a primeira a receber o convite de fabricar chipsets para inteligência artificial. O que é que a Intel fez? Não quero. Eu vou continuar com computadores e outras arquiteturas. Veio uma empresa menor chamada NVIDIA, que fazia CPU gráfica e algumas infraestruturas básicas e falou, deixa que eu pego.
Se vocês olharem, gente, o valor de mercado da Intel, por um longuíssimo tempo, sempre foi maior do que o da Nvidia. E é importante a gente falar sobre isso. E agora é o mercado que nós vivemos. Olha que legal. A Nvidia se torna uma das maiores acionistas da Intel e ela injeta 5 bilhões de dólares na Intel. O que é que isso ensina pra gente? O seu negócio não é tão grande quanto você pensa. O seu negócio não é um negócio de excelência. Pode vir um pequeno e te engolir. E você tem que ficar atento à mudança, ao que tem sido colocado aqui na mesa, para que a gente possa fazer construções duradouras. Lembre-se, vocês todos são responsáveis por deixar a inovação passar ou deixar a oportunidade passar. Pensem em como o negócio de vocês pode ser diferente. É o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, gente. Vamos nessa? Noite. Bacana, a energia lá em cima, que hoje o dia está animado. Bacana, deixa eu voltar aqui para me apresentar para vocês. Eu sou da TOTOS, que é a empresa de tecnologia, uma das Big Techs mundiais, e aqui no Brasil é uma das maiores empresas de tecnologia também, né? Está listada na Bolsa também, e eu trabalho na área de crescimento digital, para as empresas que querem crescer com marketing e vendas, tá bom? E a gente costuma trabalhar praticamente todos os setores da economia aqui no Brasil. E até para eu conseguir conhecer vocês melhor, pessoal, eu queria também saber qual é o setor que vocês trabalham, né? Levanta a mão aqui quem trabalha com varejo, quem vende para consumidor final, produtos, etc. Legal? Quem vende serviços, levanta a mão. E agora o agro, quem trabalha com agro? Bacana, tá bem distribuído, tá proporcional. Então eu vou procurar dar exemplos aqui de todos os setores que vocês trabalham, exemplos práticos, e a gente vai conhecer melhor como é que funciona a parte de marketing, vendas e principalmente como é que vocês podem alavancar as vendas do seu negócio com ferramentas de marketing digital, certo? Vamos entender melhor também alguns números da área, do setor, em marketing e vendas, e quero também trazer para vocês um conteúdo que vocês consigam entender melhor como é que funciona a jornada de compra do seu cliente no ambiente digital, certo? Todos nós utilizamos já o celular, a internet, com o Google, Instagram, né, redes sociais, e somos também consumidores, mas também tem o outro lado ali, né, do background, que é como é que a gente pode construir uma estrutura, até de certa forma automatizada, para poder conseguir escalar o nosso negócio, certo? Tanto com marketing, para poder atrair mais clientes, como também para converter esses clientes em vendas, tá bom? E para vocês entenderem um pouquinho também da TOTOS, tá, gente? É muito conhecida pelos sistemas de gestão, de RP e etc. Só que a TOTOS ela vem crescendo também com soluções tanto TechFin como também com a RD Station, que são soluções para marketing, vendas e relacionamento. Ela fez a aquisição da RD Station alguns anos atrás e hoje ela consegue entregar essas soluções para vocês, conseguir escalar o negócio, tá? E a RD Station, ela gosta de entregar para vocês leads, tá? Leads, o que são leads? São pessoas interessadas em comprar o seu produto ou serviço, certo? Então, esses leads, a RD Station já ajudou mais de 60 mil clientes no Brasil inteiro a gerar mais de 500 milhões de leads, que são pessoas interessadas em fazer a compra, né, do seu produto ou serviço. E ela costuma ter também parceiros que são agências de marketing digital para apoiar vocês na utilização dessas soluções, tá? E também temos agências de marketing digital aqui do Mato Grosso também, tá certo? Você deve ter percebido pelo meu sotaque, não é daqui. Eu sou de Natal, né? Sou do Nordeste. E aí quero agradecer até o convite, né, do Sebrae também, junto com a CDL, de convidar a gente para poder trazer esse conteúdo para vocês, tá? Falando um pouquinho de algumas dores, dificuldades das empresas locais, né?
A gente costuma ter no dia a dia essa pressão por resultado, tem algumas dificuldades para conseguir converter em vendas, tem o aumento da concorrência, tem a disputa por atenção ali na internet também para poder conseguir fazer essas vendas. E a comunicação às vezes acontece por diversos canais diferentes, às vezes não está centralizada aquela comunicação, às vezes se perde. E também a gente costuma demorar no atendimento também desses clientes e, consequentemente, acaba não tendo as metas batidas, né? Metas de vendas, certo? E uma coisa que eu queria saber aqui de vocês, gente, quem é que bateu as metas de venda dos últimos meses? Que estipulou aqui um valor de vendas e bateu as metas? Levanta a mão aqui. Foi uma pequena minoria, né? Mas vocês não estão sozinhos, pessoal. A grande maioria realmente não costuma bater as metas de vendas. E a RealEstate fez uma pesquisa com mais de 3 mil profissionais em 2024 e foi constatado que 74% das empresas elas ficam abaixo das metas de vendas. Então a grande maioria realmente não bate as metas de vendas. E tanto no B2B, que são as vendas de empresas para empresas, como também no B2C. Isso aconteceu também em 2022 e 2023, né? Mas as empresas, mesmo tendo essas dificuldades para poder bater as metas de vendas, elas conseguem definir desafios de crescimento. Coloca lá as metas para poder serem alcançadas. A grande maioria define, mas uma das coisas que a gente costuma ver é que apenas 15% dos profissionais de marketing eles afirmam ser satisfatório a integração entre o marketing e vendas. Isso quando tem o marketing, né? Porque na maioria das vezes não tem o marketing, é só a pessoa ali postando nas redes sociais, etc. E isso é um dos principais problemas que faz com que as empresas não vendam. É não ter o marketing estruturado, é não ter um processo de marketing bem estruturado. E eu trouxe para vocês aqui, gente, um funil de vendas para vocês. Vocês podem tirar fotos se vocês quiserem. Dessa jornada de compra do cliente, para que vocês consigam implementar quando chegar em casa, tá certo? E o que vocês podem ter de retorno quando vocês implementarem essas estratégias de marketing digital? Na pesquisa feita com as empresas que já têm implementado os processos de marketing, com ferramentas, etc., a gente constata um aumento de receita em 18%, costuma ter uma redução de custos também de 29%, e entre as empresas da área, quem implementa ferramentas digitais para o marketing e vendas costuma ter um aumento de participação ali em 2 vezes em relação aos seus concorrentes, tá? Então isso aqui são números reais que acontecem em quem dá o primeiro passo. Tem gente que já deu o primeiro passo e falta dar aquele segundo passo de crescimento. E aí a RealEstate ela ajuda nesse próximo passo de vocês também, tá bom? Até porque, gente, todo mundo sabe que o comportamento de compra do consumidor ou do seu comprador, seja uma empresa, seja um consumidor final, ele mudou. É um comprador mais exigente, ele quer receber uma resposta mais rápido. Se você coloca ali um anúncio e começa a chegar as mensagens ali no WhatsApp, você tem que entregar uma resposta rápida. E se você não responde rápido, ele já vai lá no Google, ele procura o seu concorrente. Então, assim, você acaba perdendo clientes e acaba perdendo receita, né? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês também é o que vocês podem fazer aqui de pilares dentro da empresa para poder implementar, tá certo? Para poder aumentar as vendas. Primeiro, alcançar mais clientes, né? Novos clientes. Depois, se relacionar melhor com seus clientes atuais. E, consequentemente, acabar vendendo mais, né? Aqui é uma jornada de compra do cliente no ambiente digital que está dividida em 2 etapas, tanto na parte de marketing como na parte de vendas. Aqui é como que funciona o inconsciente de quem está comprando, certo? O primeiro passo costuma ser ali no aprendizado e descoberta da sua solução, do seu produto. Isso muitas vezes pode acontecer com algum anúncio que você fez ali no Instagram, e aí os algoritmos do Instagram exibiu para um potencial cliente seu. Pode ser através do Google, que ele fez uma busca de uma palavra-chave, por exemplo, e pode ter encontrado o seu site, certo? Ou
Ou pode também, no meio mais tradicional, receber indicações, né? Receber indicação do seu produto ou serviço. Aquele é o momento de descoberta no inconsciente de quem vai fazer a compra. E logo em seguida é o reconhecimento do problema. Será que ele tem um problema para resolver? Muitas vezes ele não sabe que tem esse problema e você tem a solução para ele. Ele não sabe. Mas se você mostra que ele tem um problema através de conteúdos, seja de vídeos, imagens, um texto, um conteúdo, não precisa nem ser um site, pode ser lá nas redes sociais mesmo, de utilizar esse ambiente digital para poder impulsionar o seu negócio. Traz um conteúdo, tira dúvidas. Quais são as principais dúvidas do seu cliente? Tira essa dúvida do seu cliente com um conteúdo, com uma imagem ou com um vídeo. Porque dessa forma você vai estar respondendo as principais dúvidas do seu cliente e mostrando para ele que ele realmente tem um problema a ser resolvido. Certo? E lá, logo na terceira etapa, que você costuma atender essas etapas através do marketing, é a consideração da solução. É quando ele realmente está considerando contratar o seu produto ou o seu serviço, né? Comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. É quando ele também faz a comparação com concorrentes seus. Acontece que, se você preparou bem esse seu cliente com conteúdo sobre o seu negócio, quando ele for fazer a comparação, ele vai estar mais propenso a contratar de vocês, né? E por último, claro, é a parte da venda, onde ele avalia e faz a compra, né? Então, todo esse processo, né, é a jornada de marketing e de vendas, certo? Que pode também ser ilustrado através desse funil de vendas, que vocês primeiro, né, precisam gerar tráfego para algum ambiente digital de vocês. Esse ambiente digital muitas vezes costuma ser o próprio WhatsApp, né? Ou também o Instagram. Os mais recentes, por exemplo, os mais novos também estão utilizando o TikTok. São os novos consumidores. Nem adianta a gente fechar os olhos para as novas redes sociais, mesmo que a gente não use, mas se a gente quer vender, é importante que a gente conheça como funciona e conseguir conquistar clientes através das novas redes sociais, né? Vai surgir outros novos e é bom a gente estar sempre se atualizando. Então a gente costuma atrair clientes também através do Google e levar para o seu ambiente digital, certo? Algumas pessoas têm sites, né, as páginas, e é importante que você tenha uma página para poder capturar o telefone da pessoa, o e-mail, o WhatsApp dela e mais informações sobre o seu cliente para poder você nutrir esse cliente com informações suas e depois fazer uma oferta para poder fazer a venda, né? Que é quando a gente consegue ali converter os visitantes logo depois em leads, que são pessoas interessadas, que você vai se relacionar com o seu conteúdo e depois você faz a venda. Então, de forma bem resumida, né, o processo de venda aqui do nosso lado que está fazendo a venda, o marketing e a venda, é nesse formato, né? Antes eu mostrei ali o processo de compra intuitivo, inconsciente de quem está comprando, e aqui é o processo que a gente deve receber esses clientes na hora que eles estiverem caminhando sobre o nosso processo de venda, certo? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui nesse funil, digamos assim, porque é em cima dessa estrutura que a gente recebe os clientes, certo? Então, primeiro, fazendo a atração, atrai o cliente para o seu ambiente, certo? Depois você qualifica, por quê? Tem muitos curiosos, tem muita gente que está só curiosa, querendo pegar preço, está só pesquisando, às vezes é estudante, enfim. A etapa de qualificar é quando você enxerga quem realmente está querendo comprar o seu produto, certo? Depois é quando você converte a venda, faz o trabalho de pós-venda, porque sempre precisa ser feito para poder aumentar a sua receita. Depois você retém esse cliente e também consegue depois fazer a expansão, certo? E aqui, gente, eu vou mostrar um pouquinho de cada etapa, quais são as dores, dificuldades que a gente tem no nosso negócio, tá certo? Em cada etapa dessa, e vou dar exemplos do que é que vocês podem colocar em prática no negócio de vocês, tá? Primeiro que no processo de atração de clientes, né, o primeiro objetivo é trazer esse cliente para o seu ambiente, mas muitas vezes você tem um desafio de falta de estratégia. Qual é a melhor estratégia para poder atrair esses clientes? Onde é que eu vou divulgar o meu negócio, o meu serviço? Né? E acaba você tendo uma consequência que são poucas pessoas, né, chegando ali no seu espaço, ou então um alto custo de aquisição, um alto custo de anúncios, etc. Né? Então isso costuma ser um desafio. E o que você pode fazer para poder resolver essa etapa do processo do marketing? Criar páginas com ofertas especiais, né, para poder
você capturar informações desses clientes interessados, fazer os anúncios e fazer as divulgações nas redes sociais, né? Quando você vai para a etapa de qualificação para filtrar aquele cliente que realmente está interessado dos curiosos, por exemplo, a gente tem aqui um dos desafios, que é às vezes o vendedor desperdiçando tempo com pessoas que não vão comprar e depois também até clientes que somem sem dar retorno após aquele primeiro contato, né? Que você mandou a proposta, por exemplo, mandou o preço e depois ele não mandou mais nenhuma resposta, né? Então, o que é que vocês podem fazer nesse momento ali da etapa de qualificação para filtrar, certo? Fazer o atendimento via WhatsApp. Dá também para vocês colocarem um chatbot para poder fazer as primeiras perguntas, para poder filtrar se aquela pessoa realmente está interessada em comprar ou não. E até dentro de uma base de clientes, dentro de uma base de pessoas que está falando com você, por exemplo, nos últimos 6 meses, quantas pessoas falaram comigo? Foram 100, 500, foram 1000 pessoas? Então você deve segmentar essa base de contatos, tanto pelo comportamento de navegação, como também comportamento de compra, né? Depois a gente vai para a etapa de conversão, que é transformar esses leads, que são pessoas interessadas, em compradores, de fato, né? Mas acontece que existe um desafio, que são muitos contatos ou visitantes, mas poucas vendas, que é onde a gente mede ali aquela taxa de conversão, né? Que é a quantidade de pessoas que compraram sobre a quantidade de pessoas que visitaram, seja o seu Instagram ou seja uma página de vendas, né? E o que é que acontece também? Os sintomas nessa etapa são as propostas sem respostas ou negociações travadas. O que é que pode ser feito nessa etapa de conversão, tá? Primeiro, é a comunicação em muitos canais, direcionando os clientes para a página de compra, certo? Depois, vocês podem também segmentar os carrinhos abandonados para recuperar essa venda. Carrinhos abandonados de uma loja virtual, por exemplo, né? Vocês podem criar uma loja virtual, existem muitas que são gratuitas, para poder vocês conseguirem implementar esse processo de marketing e vendas, tá? E é possível, gente, fazer para todos os segmentos de vocês, tá? Tem gente que acha que não dá para fazer para serviço, que é mais para produto, porque tem estoque, mas já para vocês fazerem para serviço também. E aí vocês conseguem implementar esse processo, tá? No agronegócio também, já falei com algumas, inclusive cooperativas, que já procuraram a gente para poder fazer um marketplace, por exemplo. Então, dá para fazer também o ambiente ali, páginas de vendas para o agronegócio também, certo? O que é que pode ser feito? Integração desses processos de marketing com as principais plataformas de e-commerce, né? Que foi o que eu acabei de falar agora. Depois, vemos a etapa de pós-venda para poder fortalecer esse relacionamento com os clientes, mas acontece que muitas vezes a comunicação é falha, um atendimento desorganizado, porque às vezes a pessoa fala de diferentes canais, por exemplo, e acontece do cliente ele não voltar a comprar, né? É o que acontece na etapa do pós-venda. Então, o que pode ser feito para poder evitar isso, né? E resolver o desafio dessa etapa? É justamente centralizando todos os seus atendimentos em uma única plataforma. A RedeStation ela consegue, por exemplo, centralizar para vocês em uma única ferramenta as pessoas que falam com vocês no WhatsApp, no Instagram, no chat, no site, por exemplo, se falar por e-mail também, se falar também no Facebook, se utilizarem também. Então, pela RedeStation, dá para você centralizar os diversos canais que você atende seus clientes em um único local. Dessa forma, vocês não vão perder oportunidades, né? E é importante sempre colocar mensagens automáticas nesse momento aqui de pós-venda, dando dicas de uso do seu produto, do seu serviço, ou até trazendo ofertas também e fazendo possivelmente algumas pesquisas de satisfação. Dessa forma, dá para entender e conhecer melhor o seu cliente nessa etapa, né? E depois na etapa de retenção, né? Para poder tornar a marca a rotina daquele comprador. E aí você tem um desafio, né? De muitas vezes o cliente ele não volta a comprar ou depois some, né? Depois dessa compra. E aí um dos sintomas que acontece aqui é a baixa de taxa de recompra ou pouca lealdade à marca, onde ele vai procurar ali o concorrente para poder comprar. Mas o que vocês podem fazer para poder evitar que isso aconteça, né? Reativar aqueles clientes antigos, né? Mandando mensagens. Você pode mandar manual? Pode, mas também vocês podem mandar através de ferramentas de disparo de WhatsApp Marketing. É um exemplo, certo? Vocês podem também mandar mensagens com sugestões de compras
com base naquele pedido anterior. Você comprou o produto X. Quem comprou o produto X, comprou o produto Y também. E oferecer isso aos seus clientes, né? E também vocês podem implementar um fluxo de automação para apresentar os novos produtos, as novidades, etc. Né? E por último, gente, tem a etapa de expandir, né? Que é quando você deve incentivar novas compras e recorrência também. E aí um dos desafios é a falta de estratégia para poder reengajar essa base. E depois você tem também até um sintoma, que é de ter clientes inativos ou até campanhas genéricas e pouco aproveitando a base, né? Então o que é que dá para ser feito aqui? Por último, o lembrete automático, implementar esse lembrete automático para novas ofertas para toda a sua base, tá certo? Ativar um fluxo de incentivo de segunda compra com desconto. Muita gente tem clientes que fez a primeira compra, mas não fez a segunda compra. O que é que dá para ser feito? Uma automação com algum desconto para que ele faça uma segunda compra. É um exemplo, né? E por último, criar fluxos de mensagens ou e-mails, né, com os produtos mais vendidos e enviar para os seus clientes para eles fazerem novas compras, né? Então, tudo isso, gente, passamos por todas essas etapas para poder converter pessoas interessadas em vendas, né? Aqui eu vou mostrar alguns cases para vocês de casos, por exemplo, o consórcio Magalu, que implementou páginas melhor estruturadas. Antes eles tinham ferramentas próprias, era muito separada. Então eles conseguiram centralizar tudo dentro da RD Station, estruturou as páginas com informações que eles precisam capturar e distribuíram para os vendedores, né, de forma automatizada, de acordo com o preenchimento da informação. Já consegue segmentar quando preenche aquela página, né? Outro exemplo, a Motocar, que também ela só dependia das pessoas interessadas da matriz, por exemplo, da Honda, né? E ela implementou um processo próprio para poder captar pessoas interessadas através dos formulários, através dos anúncios e conseguir distribuir essas pessoas interessadas para os vendedores, né? A Superótica também implementou todo esse processo aqui da RD Station, principalmente com informações sobre o seu produto, tirando dúvidas dos clientes, nutrindo ele com essas informações, colocando os clientes, os contatos interessados, e-mail, WhatsApp, enviando informações dentro de uma esteira, né, cadenciada para os clientes, para quando eles estiverem no momento de compra, essa compra ser feita de forma mais rápida, certo? A Convênia, eles vendem para empresas, eles vendem uma plataforma de RH para empresas e o trabalho deles costuma ser muito manual, às vezes é até o mais comum ser feito, que são de fazer ligações, de pegar uma listinha de clientes, ligar e tentar explicar sobre o produto ou serviço dela no braço, né? Ou tentando fazer alguma apresentação, etc. Sendo que esse processo de educar o cliente sobre o seu produto ou serviço costuma ser demorado, muitas vezes. E fazer isso de forma manual, você vai ter um custo muito alto para poder ter a aquisição desse cliente, que é o CAC, custo de aquisição de cliente, e vocês muitas vezes vão tentar vender para uma pessoa que não está no momento de compra. Então, a Convênia implementou todo um processo de marketing de conteúdo, né? Que é para poder educar o seu potencial comprador com todas as informações sobre o seu produto, tirando dúvidas deles ao longo de um certo tempo, para quando essa pessoa que está recebendo essas informações, quando ela levantar a mão, eu quero comprar, quero uma proposta, quanto é que custa, qual é o preço, ela já está mais preparada para poder fazer a compra. Então, qual é a consequência disso? É um menor custo de aquisição de clientes, que foi o que a Convênia teve, né? Conseguiu diminuir em metade aqui do seu custo de aquisição, aumentou suas vendas em 10 vezes, depois que implementou toda essa esteira de processos, né? Toda cadenciada, do início ao final, né? E conseguiu ter o aumento de visitas em suas páginas de mais de 1000%, né? Aqui eu quero dar alguns exemplos, para finalizar para vocês, alguns exemplos de inteligência artificial aplicada ao negócio local, certo? A gente vê muito aí na internet os memes, vê inteligência artificial sendo aplicada também para produtividade, né? Para poder gerar conteúdos mais rápidos para a gente, mas talvez você já deve ter se perguntado, como é que eu posso
colocar essa tal de IA no meu negócio e ganhar dinheiro com isso, né? Como é que eu posso vender mais com a inteligência artificial? Aqui eu quero trazer alguns exemplos do que a RD Station já está fazendo pelos seus clientes, tá? Ela já está colocando uma IA que foi treinada com uma base que vai ser treinada, né? Pela base de conhecimento do seu negócio, na sua conta, na sua ferramenta, informações sobre o seu negócio, e ela vai conseguir, primeiro, nesse caso aqui, fazer um filtro, né, das pessoas que estão entrando em contato, já fazendo aquelas primeiras perguntas, para poder você conseguir oferecer o produto ou serviço correto, né? Então vamos supor que você recebe ali 100 contatos no dia. Muita gente não vai querer comprar, mas se você tem ali uma inteligência artificial conversando com o seu potencial cliente, já fazendo as primeiras perguntas, você vai ganhar muito tempo aí. E aí você vai conseguir falar com aquelas pessoas que estão realmente querendo comprar, né? Aqui é um exemplo de uma escola de idiomas que também tem esse processo aqui também automatizado com a IA, tirando as principais dúvidas desses clientes, né? Informações, porque você subiu um PDF, um documento de Word, uma planilha, o seu site, na ferramenta, treinou aquela inteligência artificial para poder fazer o primeiro atendimento, né? Ou até tirando as principais dúvidas. Às vezes a pessoa não está querendo nem comprar, ela está querendo só tirar uma dúvida, às vezes até de suporte, né? Então a inteligência artificial pode fazer esse trabalho para vocês também, para desafogar e liberar vocês para fazer o que é mais importante lá do negócio, certo? Aqui, gente, é uma aplicação onde a gente está centralizando todas as conversas, aqueles canais que eu falei, Instagram, Facebook, e-mail, no chat do site, WhatsApp, centraliza tudo dentro da RD Station e ela consegue fazer também uma etiquetagem inteligente por tipo de cliente que está falando ali com vocês. Se a pessoa já é um cliente que está tendo uma dúvida de suporte, por exemplo, ou é um novo cliente que está querendo saber o preço, ou pode ser qualquer outro tipo de dúvida. Ela vai colocar etiquetas inteligentes, vai segmentar esse tipo de conversa que chegou até vocês. E vocês podem usar essa etiqueta, primeiro, para poder direcionar para vendas, para conseguir fazer uma venda mais rápida para quem está interessado. Ou até, por exemplo, fazer campanhas direcionadas, né? Campanhas de disparo de WhatsApp Marketing dentro da RD Station, tá certo? Para todos os clientes, com aquela segmentação que você definiu, tá certo? E por último aqui, eu mostro a tela do CRM, né? O CRM é uma ferramenta que você faz o gerenciamento dos seus contatos, dos seus clientes, histórico de compra, centraliza tudo ali com o contato do cliente. E muita gente usa somente o WhatsApp, muita gente usa planilha, e a RD Station ela entrega um CRM com uma inteligência artificial embutida, com duas aplicações de inteligência artificial. A primeira é para o vendedor que vai usar o CRM, pode ser vocês também. Que a gente tem agora um número de WhatsApp, que você pode mandar um áudio para esse número e vai atualizar, e vai ter atualização do CRM automaticamente, tá? Então tem muito vendedor que não gosta de atualizar o CRM, mas ele vai poder mandar um áudio para falar: atualize o meu cliente X com a informação Y e coloque ele na etapa mais avançada, uma etapa mais quente, de compromisso. Então, a gente está com essa aplicação de inteligência artificial para o vendedor atualizar o seu CRM de forma mais rápida, tá bom? E também a inteligência artificial para poder direcionar o vendedor para o cliente que está mais perto de comprar, para o cliente que já faz tempo que não compra e que ele deve retornar aquele contato, tá certo? Ou também para priorizar aqueles contatos que estão querendo receber uma ligação, que está querendo receber, marcar uma reunião. Então, a gente está conseguindo implementar a inteligência artificial dentro de um SRM para que vocês entrem num novo patamar, né, de gerenciamento de clientes. E aí vocês consigam ter uma visão completa dos seus clientes, né, de qual etapa que eles estão, de quem que já recebeu proposta, quem não recebeu, quem deve receber um contato novamente para poder ligar, e aí vocês têm um controle dos seus clientes, das vendas, e é conseguir aumentar o faturamento, né? Então eu trouxe para vocês aqui, gente, algumas aplicações, né? Foi bem rápido,
e porque a gente tem um portfólio mais extenso de soluções no ambiente digital, tá certo? Para atender vocês, como plataformas de e-commerce ou de marketplaces, tá certo? Ferramentas também de pré-venda para quem realmente quer, por exemplo, antes de ligar e fazer uma venda, fazer uma pré-qualificação. Então, hoje a gente tem um atendimento aqui em Sorriso que é com o Alec. O Alec, ele é da TOTOS, aqui de Sorriso. Ele faz o atendimento presencial com vocês, tá certo? E quem quiser, gente, receber um atendimento nosso, uma consultoria também, eu acho que as primeiras pessoas que preencher esse QR Code aqui, vou colocar aqui as 3 primeiras pessoas que fizer o preenchimento, e que se interessar, né? A gente marca uma consultoria para entender, fazer um diagnóstico do cenário de vocês, com base em empresa do segmento de vocês, tá certo? A gente faz um diagnóstico e a gente vai entregar para vocês um mapa do que vocês podem implementar no seu negócio para poder escalar do marketing até as vendas, tá? Entender onde é que está tendo os gargalos também do seu negócio, onde é que pode ser resolvido. E o principal, quem preencher também, eu vou passar a minha apresentação, tá? Como ela foi bem rápida, então eu vou passar o PDF para vocês, quem preencher, eu vou pegar ali os contatos, vou enviar o PPT, e aí vocês conseguem revisar em casa e conseguir criar uma estratégia para o seu negócio. A ideia realmente é que vocês saiam daqui com novas ideias e voltem lá para o seu negócio para poder implementar e conseguir aumentar as vendas de vocês, tá bom? Então, gente, desejo muito sucesso para vocês, tá certo? Espero que vocês faturem muito e vendam muito, tá? Um abraço, obrigado!